A primeira infância, antes dos nossos 7 anos, ela é uma influência, vamos dizer assim, do nosso meio. Eu vou construindo padrões de comportamentos baseado no meu meio. Depois dos meus 7 anos, eu começo a definir os meus próprios padrões de comportamento, tá? A questão é que, assim, as características, ela vai basear naquilo que eu vivenciei ao longo da minha vida. Só que eu consigo alterar isso, se eu quiser. Então, vamos supor, existe uma criança que foi criada muito reprimida, os pais não deixavam ele fazer, acontecer, foi podando. A tendência dessa, não que seja culpa dos pais, tá? Eu tô claro. São formas, às vezes, que a pessoa tem de educar, né? Mas como que isso reverbera na nossa vida? Essa criança na fase adulta, ela pode ter mais insegurança, porque ela foi tão podada, ela foi tão protegida, ela foi tão colocada numa bolha, numa coisa assim, que ela vai falar, nossa, mas e o mundo lá fora, né? E agora, o que eu faço? Será que eu avanço? Será que eu não avanço? Ela pode ser um pouco mais insegura. Aí você fala, mas ok, Juliana, mas existe como alterar esse padrão de comportamento? Com certeza existe. Aí a gente entra novamente na reprogramação mental, que a gente parte do princípio de que parte tudo da nossa mente, né? O princípio, a origem das coisas está lá. A ideia de alguma coisa sempre vai nascer dentro da mente de alguém. E essa ideia polarizada, ela vai enviar uma vibração, uma frequência. E essa frequência irradiada, ela torna possível que aquilo se materialize, né? Então, o que acontece? Eu consigo alterar. Agora, esse padrão, claro que a gente pode, sim, ter uma influência do meio, mas a gente tem algumas sementinhas de coisas que a gente vai, a partir do nosso comportamento, da nossa forma de entender a vida, que a personalidade ela é muito única e individual, a gente vai tendo interpretações, né? Então, por exemplo, eu olho uma coisa que, para mim, tem um significado. Agora, se o Fernando olhar, pode ser que ele veja outro significado. Então, baseado nesse significado, da forma como você enxerga a vida, você vai criando esses modelos mentais. Deu para entender? Essa interpretação, essa forma de ver, ela vai criando a forma como você vai se tornar, vamos dizer assim, na fase adulta, né? Então, se você interpretar, de repente, uma situação de uma forma mais positiva que eu, quando você for adulto, isso vai influenciar no seu comportamento. Então, a pessoa que ela é tímida, a pessoa que ela é mais fechada, a pessoa que é mais extrovertida, isso está ligado, sim, à personalidade dela, mas isso pode ser alterado a qualquer momento. Tem pessoas que se envolvem. Eu mesma já fiz vários treinamentos para desenvolver algumas habilidades para que a pessoa possa ter um exercício de liderança maior. Então, tudo pode ser treinado, né? O nosso cérebro pode ser ensinado. A gente aprende tudo. Desde criancinha, a gente não nasceu andando, a gente aprendeu a andar. No momento em que meu cérebro decorou andar, eu passei a andar. Eu não aprendi a nascer falando, mas no momento em que eu ensinei o meu cérebro que B com A é Bá, e ele decorou aquilo, aí já era. Aí ele vai fazendo dali para frente, é o famoso piloto automático, né? Automático. Que vai fazendo aquilo sozinho, entendeu? Mas qual que é a grande sacada? Eu preciso ensinar aquilo que eu quero para o meu cérebro. E é justamente isso que eu acredito que a neurociência está trazendo agora e que pode revolucionar muita coisa daqui para frente. Porque qualquer pessoa pode aprender literalmente qualquer coisa. E dá para dizer que o cérebro gosta de aprender? Ou ele pensa assim, putz, eu estava tão bem aqui na minha timidez, ela agora quer que eu seja extrovertida? Olha, vamos dizer que de início existe uma certa rejeição, tá? Tá. E eu vou explicar por quê. É aí que está o ponto de partida onde algumas pessoas realmente conseguem. Você fala, por que algumas pessoas conseguem determinadas coisas e outras não? Tá. Por que aquela pessoa é tão boa naquilo e o outro que está fazendo a mesma coisa não consegue tanto? É justamente por conta desse ponto importantíssimo que você levantou. Tá. Nosso cérebro ele tem uma tendência a rejeitar aquilo que ele desconhece. Tudo bem? Então, se eu estou querendo aprender inglês e eu não falo inglês, inicialmente o meu cérebro vai criar uma resistência. Tá. O que vai fazer vencer aquela resistência é a minha repetição, né? Que a gente chama de persistência, né? Persistente. Quando você persiste em determinada coisa, você mostra para o seu cérebro que é isso que você quer aprender. Só que qual que é o ponto? Existe um meio termo, vamos dizer assim, né, em nível de persistência. Claro que isso pode variar de uma pessoa para outra, tá? Dependendo do nível de resistência. Mas, assim, eu preciso
insistir naquilo, eu preciso mostrar que é isso por determinado período, até que o meu subconsciente se convença de que eu quero aquilo. E sabe por que ele faz isso, Fernando? Oi. Porque ele quer nos proteger, por incrível que Olha. pareça. Então, na verdade, o nosso cérebro ele faz isso porque ele tenta nos proteger. No fundo, é uma proteção. O que ele quer fazer com você? Ele está mostrando que aquilo é uma informação nova. Até você ter certeza que é isso que você quer, ele não vai tornar aquilo algo real na sua vida. Ele não vai enviar aquela informação, entendeu? E isso é uma forma de proteger. Por quê? Às vezes eu acordo querendo uma coisa. À tarde eu já começo com dúvida, à noite eu já não quero mais nada. Então, é verdade. Não é assim? Como a gente tem esse hábito de ter essa coisa, assim, de mudar toda hora e tudo mais, o nosso cérebro precisa ter certeza que a gente quer aquilo. Até você falar para ele, é exatamente isso que eu quero, aí ele vai ficar ali, vamos dizer assim, cozinhando aquela informação. Quando ele tiver certeza e falar, não, é isso que ele quer mesmo, aí ele torna aquilo possível, né? Ele começa a fazer com que aquela frequência, aquela energia, ela passe para o seu universo pessoal, que é um campo energético que fica em volta de todo mundo, e aí aquilo começa a atrair a condição favorável para que aquilo aconteça. Entendeu?